E o mundo está vivendo um colapso silencioso. A dívida global ultrapassa a marca de 315 trilhões de dólares, o equivalente a 3 vezes tudo que o planeta produz em um único ano. Nunca antes na história humana tivemos tanta dependência de dinheiro que não existe, criado artificialmente por governos para sustentar um sistema cada vez mais quebrado. E agora pense comigo, se nem os Estados Unidos conseguem pagar as suas contas, o que sobra para você, trabalhador comum que depende do salário no fim do mês? E o que sobra para sua poupança, que perde valor todos os dias? E enquanto a maioria ainda acredita que tudo isso é só um detalhe distante, algo reservado a economistas e políticos, os grandes players do mercado já tomaram uma decisão radical. Eles estão migrando silenciosamente parte de suas reservas para ativos que até pouco tempo eram tratados como piada: Bitcoin e Ethereum. E eu vou te mostrar porque essa fuga não é uma moda, não é especulação, é sobrevivência. E se você não entender o que está acontecendo, vai pagar o preço e vai pagar caro. E nesse vídeo você vai descobrir 3 verdades que estão sendo escondidas da população. Primeiro, que as moedas estatais deixaram de ser reservas de valor e se tornaram instrumentos de manipulação política. E segundo, que o ouro, ao bater recorde atrás de recorde, é apenas um alarme de que algo grave está acontecendo. E terceiro, que a verdadeira saída encontrada pelas instituições não é mais guardar barras em cofres, mas sim acumular ativos digitais escassos, programados e antifrágeis, bitcoins e Ethereum. E não se trata de teoria, é o que já está acontecendo. Bancos centrais, fundos bilionários e empresas públicas estão reposicionando seus balanços porque sabem que o colapso monetário é inevitável. E eu te prometo que até o final desse vídeo você vai entender porque essa decisão deles também deveria ser sua. E os Estados Unidos estão atolados em mais de 37 trilhões em dívidas, gastando mais em juros do que em defesa ou educação. A Europa luta contra uma inflação persistente, enquanto imprime euros para evitar colapsos internos. Já o Brasil mantém uma das maiores taxas de juros reais do planeta, sacrificando a sua população com crédito caro e moeda desvalorizada. E antes que você pense que isso é uma novidade, podemos aprender com a história, porque Roma caiu porque sustentava impérios e exércitos com moedas adulteradas. A Espanha quebrou ao sugar prata das colônias e inflacionar a sua economia. A França, pré-revolução, desmoronou ao imprimir papel moeda sem lastro, até o povo tomar as ruas. E o que muda em relação a hoje? Nada, só roupagem. A lógica é a mesma. Governos gastam, emitem, endividam-se e transferem a conta para você. E aqui entra o ouro, não como protagonista, mas como um termômetro do medo. Em setembro de 2025, o ouro atingiu mais de 3.673 por onça, recorde histórico. Bancos centrais como a China, Índia, Rússia e Turquia compraram volumes recordes do metal. E o que isso significa? Que até aqueles que imprimem dinheiro não confiam mais nele. Mas o ouro tem as suas limitações. Não gera renda, é pesado, difícil de transferir, preso a cofres, é reserva, mas não é solução. O ouro grita o alarme, mas não resolve o incêndio. E nesse vácuo entra o Bitcoin, o ativo mais odiado pelos governos e ao mesmo tempo o mais desejado por instituições que sabem que o sistema está falindo. Diferente do ouro, o Bitcoin pode não poder ser confiscado facilmente, não depende de cofres e não pode ser inflacionado. São mais de 21 milhões de moedas
para sempre. É a primeira escassez digital absoluta da história. Por isso, gigantes como a BlackRock, a Fidelity e a MicroStrategy estão acumulando posições bilionárias, porque eles sabem, se o ouro mostra o medo, o Bitcoin mostra a fuga. E o dinheiro de papel apodrece, o dinheiro escasso sobrevive. E essa é a frase que você precisa guardar enquanto acompanha cada dado que eu vou revelar a partir de agora. E pega nos últimos 10 anos. Se você tivesse comprado ouro em 2015, teria dobrado o seu patrimônio. Bom resultado. E agora veja o Bitcoin. O mesmo investimento teria se multiplicado mais de 1000 vezes. E o Ethereum, lançado em 2015, se valorizou mais de 40.000%. Estamos falando de um ativo que não apenas preservam, mas multiplicam riqueza. E o ouro é seguro contra incêndio. O Bitcoin e o Ethereum são o terreno comprado na região que vai se valorizar depois da reconstrução da cidade. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Bancos centrais acumulam ouro para se proteger do dólar, mas empresas privadas acumulam Bitcoin e Ethereum para se proteger dos próprios governos. E é uma corrida de duas frentes. De um lado, o Estado construindo cofres dourados. Do outro, corporações, fundos e investidores construindo reservas digitais. A China reduz a dependência do dólar e aumenta o ouro. Os Estados Unidos aprovam ETFs de Bitcoin para manter o protagonismo do mercado financeiro. Estamos vendo uma disputa entre o velho e o novo, entre o metal e o código, entre o passado e o futuro. Ouro é o alarme, a cripto é a saída e cada vez mais as instituições estão entendendo essa diferença. E pensa no seu João, olha lá o nosso personagem. Ele guardou dinheiro a vida inteira na poupança. Viu o real perder mais de 80% do poder de compra em 2 décadas. Hoje mal consegue pagar a conta de luz. Agora pensa no Lucas, um jovem que em 2016 decidiu colocar 5% do que tinha em Bitcoin. Hoje esse pequeno ato de coragem lhe deu liberdade. 2 destinos, 2 escolhas, o mesmo sistema injusto. A diferença foi onde cada um decidiu confiar. E não estamos falando só de indivíduos. Empresas inteiras estão configurando suas tesourarias. A MicroStrategy emitiu dívidas bilionárias apenas para comprar bitcoins. A japonesa Metal Planet já declarou que quer acumular mais de 210 mil bitcoins até 2027. ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos atraem bilhões em poucos meses. E até empresas médias estão comprando Ethereum para stacking, garantindo o retorno anual e proteção contra a inflação digital. Estima-se que mais de 330 bilhões de dólares podem migrar para a cripto nos próximos 5 anos. Se governos, bancos centrais e corporações já estão se protegendo, por que você ainda confia apenas em papel? O caminho não é aposta cega, é diversificação estratégica. E eu vou te dar o caminho aqui, não é uma recomendação, mas é diversificação estratégica. Primeiro, uma camada básica em dólar e ETFs. Segundo, ouro como reserva de segurança. Você pode comprar também via ETFs. Terceiro, Bitcoin como escassez digital. Quarto, o Ethereum como um ativo produtivo do futuro. E essa é uma receitinha de blindagem mínima que qualquer cidadão pode construir para não ser engolido pela dívida mundial. Porque quem confia só em papel, confia no fracasso. E se você quer se aprofundar ainda mais, eu tenho aqui vídeos falando sobre a dívida do Brasil,
que a gente está endividando o nosso futuro 50 anos para frente com o que estão gastando agora. Então quer dizer, o seu filho, o seu neto vão pagar essa conta lá no futuro. Eu tenho comparando com a Grécia, comparando com os Estados Unidos, com a França, que tem um endividamento muito alto em relação ao PIB também. Dá uma conferida lá. Imagina essa cena final, uma impressora cuspindo notas que se acumulam em pilhas e logo pegam fogo. Do outro lado, barras de ouro brilhando, mas presas em um cofre inacessível. E no centro de tudo, um bloco digital de Bitcoin acendendo em neon, enquanto um símbolo de Ethereum pulsa como um coração. E esse é o retrato da transição que vivemos. O ouro sempre foi um reflexo do medo. O Bitcoin é a fuga. O Ethereum é a construção do futuro. E você vai ficar olhando enquanto eles imprimem a sua miséria? Ou vai agir antes que seja tarde demais? E eu sou o Thiago Bordon e um abraço.